Salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader investidor. O vídeo de hoje é um vídeo daquele padrão de backtests, né? No caso, o setup que a gente vai estar utilizando para fazer o backtest é o Gap Trap e o Trap. Aqui só está escrito Gap Trap, mas essa regra de coloração ela pega tanto o Gap Trap quanto Traps. Por exemplo, aqui, Traps, que já está no meio do dia, por exemplo, né? E aqui o Gap Trap. Eu não vou estar explicando nesse vídeo como é que funciona, como é que é caracterizado o Trap e o Gap Trap, certo? Eu vou deixar no card e na descrição o canal do meu parceiro aí, Bruno. Ele fez uma live recente sobre Gap Trap e Trap, então lá ele explica bem detalhado como é que funciona, como é que é a entrada. Então, vocês vão poder tirar essas dúvidas desse setup lá, certo? Aqui é mais para mostrar o backtest. E no caso, eu sempre forneço a programação quando eu consigo fazer. Nesse caso aqui, quem me forneceu essa programação para estar fazendo o backtest, vou até voltar aqui, foi o Edson. Não sei se o nome dele está correto, mas foi o Edson. Então eu vou deixar o Instagram dele aí também na descrição para vocês entrarem em contato com ele, verificar com ele como é que faz para conseguir essa programação. Se eu não estou enganado, ele cobra um valor simbólico, mas é bem baixo, uns R$ 30. Precisa confirmar com ele isso, certo? Por que eu estou falando isso? Sendo que aí no YouTube tem várias regras, né, de coloração e daria para fazer, por exemplo, a regra de execução para fazer backtest. Porque ele tem várias regras. Por dois motivos. Ele tem várias regras para Gap Trap e Trap, né? Então, por exemplo, tem regra que só aparece uma vez. Por exemplo, aqui ele teria aparecido e essas outras aqui já não teria aparecido mais. Então ele tem algumas regras dessa. Aqui é só da parte da compra, né? Esse backtest, esse arquivo que eu vou fornecer para vocês. Mas ele tem da venda também lá. Eu olhei a programação do arquivo que ele me mandou, então tá bem feito. Tem o horário que dá para você escolher, até que horas que vai ficar aparecendo esses sinais. Tem o risco também, tá vendo que aqui o risco, ó. Aqui o risco, vou apagar isso aqui. Ó, o risco aqui ele tá 127, né? Da amplitude do candle, você tem como mudar isso também na programação. Não mexendo na programação, mas a forma como ele deixa, você vai nas propriedades da estratégia e você tem como mudar isso manual, digamos assim. Bem simples. Eu vou mostrar aqui no Profit para vocês. Beleza? Então, quem tiver interesse, fala com ele. Pergunta quais são as regras que ele tem. Ele vai explicar tudo, as que ele possui, e você vê qual é que interessa mais. Vale a pena porque está bem feito o trabalho e também é algo que, por exemplo, vocês podem usar no início, né, do dia para fazer operações e ver os papéis que melhor performam utilizando o Gap Trap, por exemplo, para não ficar muito no achismo, né? Então, vale muito a pena, o valor é bem baixo, é um trade que vocês fazem, vocês conseguem pagar essa regra aí, tá? Então, vou deixar aqui as informações na descrição do vídeo. Aqui a gente utilizou, né, um tempo gráfico de 10 minutos. Então você vai perceber que aqui o início e o fim do backtest ele é menor, né? É um tempo mais curto, digamos assim, do que 5 anos. Por quê? Porque a gente está usando gráficos de 10 minutos. Então aqui dentro desse range tem muitas barras de 10 minutos. O Profit ele tem certas limitações. Por mais que você bote aqui 10 anos, ele no gráfico lá ele não vai mostrar.
certo? Então vocês precisam ficar atento a isso e também não precisa de tantas barras assim. Você pegar uns 6 meses, 1 ano e meio já é mais que suficiente para fazer o backtest. Beleza, aqui indo já para a parte do backtest, né? A gente vê aqui um saldo líquido de R$ 9. Aqui eu estou só com 100 contratos. Isso já é do Profit, pode mudar também. O percentual de operações vencedoras é 58%. Nesse caso aqui, bem baixo, inclusive. Eu peguei um exemplo eu peguei um exemplo ruim, um médio e um bom, digamos assim. 58%, então foi bem baixo. Um drawdown também bem alto. Então, para a Ambev não foi satisfatório, certo? Aquilo que eu falei do tempo, né? Do range. Você vai perceber que ele pega o range aqui, ó. Aqui é porque não aparece, mas ele tá pegando dessa data até essa data aqui. Se você for olhar as barras lá, ele tá, mas só que aqui ele não aparece. Também é outro bug que precisa ser consertado isso daqui. Vou mostrar para vocês. Vou dar uma diminuída aqui. Em azul, 4, onde a gente já teve uma melhora. Ficamos positivo. Tivemos um percentual de operações vencedoras de 53%, mas com um drawdown bem mais baixo. Lembrando que vocês precisam calcular também a expectativa matemática, certo? E ela precisa ser positiva para ser interessante. Agora eu vou mostrar aqui para você. Vou deixar esse arquivo aí na descrição. Não vou passar por todos. Vou mostrar para vocês um que funcionou muito bem. Ó, aqui, ó. BPAC 11. Opa, BPAC 11. 493, 66% já aumentou e 66% de drawdown também já deu uma melhorada, ainda bem alto, né? Deixa eu ver. ETL, pronto. Beleza, por que funcionou melhor para EQTL aqui? Vocês vão ver que os papéis que são de volatilidade, eles vão funcionar melhor, porque é um setup de volatilidade, né? Muitas das vezes, por exemplo, aqui foi o dia anterior. Digamos que aqui foi um dia anterior, um candle de alta. Aí, cadê o verde? Aqui, pronto. Aí ele vai fazer o gap. Ele abre aqui embaixo. Deixa essa sombra. Digamos que aqui tá... certo. Pronto. E agora já ficou melhor, né? O preço ele tá vindo assim, ele tá subindo. Beleza? Aí aqui ele fez o gap. Tudo isso aqui ele fez o gap. A entrada aqui na máxima. Stop na mínima. Você projeta o risco, digamos que ele tá... o alvo tá aqui. Então ele é um setup de volatilidade, porque ele vai fechar este gap aqui, basicamente falando, e o que a gente espera é que ele fique o resto do dia na ponta compradora, né? O papel passe o resto do dia comprado. O interessante é você colocar um alvo de 161 ou 1.27, 127, poder aumentar o percentual de operações vencedoras, como está aqui. Foi 76% e um drawdown de 12%. Então vale muito a pena operar isso em EQTL 3. Um detalhe do sistema, ele gera poucos sinais, certo? Então, para quem está iniciando agora, é simples, deu o gap. Nesse caso, a regra de coloração apareceu. Cadê aqui, ó? Nesse caso, a regra de coloração apareceu igual aqui, ó. Tá vendo? Ele abriu aqui embaixo e deu esse gap aqui. A regra de coloração apareceu, o candle depois dele rompeu aonde ele deu a entrada, aí ele ficou verdinho
e o alvo aqui em cima, bateu no alvo, stop na mínima e já foi. Então, trade de volatilidade, quanto mais volátil o papel for, melhor vai ser para fazer os trades, né? Beleza? Vou mostrar aqui no Profit uma outra entrada bem interessante, mas aqui já não foi de Gap Trap, foi de Trap. Aqui, ó, por exemplo, e também deu uma, mas o candle seguinte não rompeu a máxima, então ele não deu sequência. Aqui ele violou a mínima do dia, que é essa linha azul. Rompendo a máxima no candle seguinte, ele ficou verdinho. E aí foi. Certo, deixa eu colocar aqui outro arquivo. Pronto, basicamente só isso, não tem muito o que fazer. Deixa eu ver se a gente vê um de venda aqui, ó. Tem um de venda também. Então, vamos zoom aqui. Ó, aqui tem um de venda também, só que a minha programação é só para compra, né? Então, ó, violou a máxima. Aqui entrada e foi. Aqui ele ficou vendido do resto do dia também, foi já no final do dia. Você precisa fazer essa análise aí também, né? Tem um horário para sair das operações para não ficar fazendo operações de 5 horas, onde o volume já está bem baixo. Isso é mais perigoso. Mas perceba que aqui, ó, violou a mínima, ficou azul, ficou azul, ficou azul. Nenhum candle, no candle seguinte, ele violou a máxima desse azul. Aí aqui nesse pequenininho ele violou, ó. Então ele deu a entrada aqui, né? E foi pro alvo. Então, espero que tenha ajudado. Vou deixar o arquivo aí para vocês. Beleza? Aqui no arquivo, lá no final, também tem outro ativo que funcionou, que é a EQTL, TAI 11. EQTL e TAI 11 funcionaram. Beleza? Então espero que tenha ajudado. Deixa o like, se inscreve no canal. Entra no canal dos parceiros aí também para vocês verificarem. E tamo junto. Até a próxima.